Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisete, eu sou preparadora física e eu vou explicar para vocês como ocorre a contração muscular. Então, vamos lá. De início, a contração muscular vai ocorrer com o deslizamento da actina sobre a miosina. Então, a contração muscular é o deslizamento da actina sobre a miosina nas células musculares. As proteínas actina e miosina ficam armazenadas no sarcômero. O sarcômero é uma unidade importante para que aconteça a contração muscular, pois é nele que ficam armazenadas as proteínas importantes para a contração, actina e miosina. Então, para que haja contração muscular, como eu expliquei, é necessário esse deslizamento da actina sobre a miosina. O sarcômero é uma peça fundamental para que isso aconteça. Então, como aqui vocês podem ver na imagem, né? A gente vai ter miofibrila, o que é as miofibrilas são organizações de forma cilíndrica. Essas pequenas organizações juntas formam as fibras musculares. E dentro vai estar o sarcômero, que tem as proteínas actina, miosina e outras proteínas também, não só actina e miosina, mas outras. Então, vamos lá, falar um pouco do sarcômero. O sarcômero é um dos componentes básicos do músculo estriado. Realizando a contração nos compartimentos do sarcômero, se organizam várias proteínas. Essas proteínas se alinham e formam as miofibrilas, que são estruturas cilíndricas. Essas proteínas se organizam em bandas, que dão uma característica estriada ao músculo esquelético e cardíaco. O músculo liso não possui sarcômero. Então, vamos lá. Falei um pouco do sarcômero, que fica armazenado a actina e a miosina, que são as proteínas importantes para a contração muscular. E agora a gente vai falar dos elementos da contração muscular, que é o quê? O estímulo nervoso, proteínas, que eu já havia falado, a actina e miosina, e energia para a contração fornecida pela ATP. Então, para que a contração muscular ocorra, é necessário que haja um estímulo nervoso entre o neurônio e o músculo. Essa região de estímulo é chamada de placa motora. A acetilcolina é o neurotransmissor da placa motora responsável pelo encontro entre o nervo e o músculo. A placa motora conduz os estímulos para o retículo sarcoplasmático, liberando cálcio para o citoplasma. Então, para que ocorra a contração muscular, é necessário também que haja essa liberação do cálcio, porque sem a liberação do cálcio é impossível haver a contração muscular. Então, recapitulando, para que haja contração muscular, o músculo ele precisa de um estímulo nervoso que vem de um neurônio. Esse neurônio faz o estímulo no músculo e esse músculo ele recebe esse estímulo e logo em seguida a placa motora conduz o estímulo para o retículo sarcoplasmático, liberando cálcio para o citoplasma e assim é liberado essa contração muscular. Então, aqui é a placa motora, neurônio, enviando o estímulo nervoso para o músculo. Então, a actina possui sítios de ligação que estão bloqueadas quando o músculo está relaxado pela tropomiosina. Então, nesse bloqueio, o cálcio ainda não é liberado. Quando o cálcio é liberado no citoplasma, ele se liga à troponina e essa ligação faz com que a tropomiosina pare de obstruir o sítio de ligação, feito pela actina, e consegue se encaixar na miosina. Então, com essa liberação de cálcio, a actina, enfim, consegue se ligar à miosina. Sem essa liberação de cálcio é impossível, porque o sítio de ligação fica totalmente bloqueado.
Então, como vocês podem observar na imagem, a gente tem molécula de ATP, que se liga à cabeça da miosina, que realiza a sua hidrólise e armazenando energia, aqui. Um estímulo vindo de um neurônio para o músculo, como eu expliquei, e o cálcio se liga à troponina, tropomiosina, expondo o sítio de ligação entre a actina e a miosina. Como está aqui no começo dessa imagem aqui. Fibras musculares. Fibras musculares, ou miócitos, são as células alongadas, podendo ter um ou mais núcleos. Elas formam tecidos musculares que poderão ser de 3 tipos. Aí vamos ter estriado cardíaco, estriado esquelético ou liso. Esses tipos de fibras musculares possuem como umas características a capacidade de gerar movimento pela contração. Isso se deve à presença de proteínas contráteis, principalmente a actina e a miosina. Essas proteínas estão organizadas de diferentes formas em cada tipo de tecido muscular. Certo? Então, as fibras musculares, ou miócitos, são células alongadas, podendo ter um ou mais núcleos. Essas pequenas células, antes de formar a fibra muscular, que são as miofibrilas. Então, aqui a gente tem exemplos, né? As fibras musculares estriadas esqueléticas. Na imagem você pode perceber, elas são em forma de cilindro. Então, suas células possuem formato de longos cilindros, com seu comprimento podendo variar de acordo com os músculos a que pertencem. Possui mais de um núcleo e eles se situam próximo à membrana da célula. Possui bandas ou estriações transversais. Aí vamos ter as fibras musculares estriadas cardíacas. As células têm o formato de curtos cilindros, com um ou dois núcleos no centro da célula. Assim como as fibras musculares estriadas esqueléticas, as cardíacas também possuem estriações. Devido ao seu comprimento curto, as fibras se aderem umas às outras pelas suas extremidades através das comunicações chamadas de junções intercelulares. Como você vê, são um pouco cilindradas, têm esses núcleos. E logo a gente vai ter fibras musculares lisas que não possuem o sarcômero, né? Então, vamos lá. As células têm o formato fusfórmio, que significa que são alongadas e com as extremidades mais estreitas que o centro, ao contrário das fibras estriadas. As lisas não possuem estriações, não possuem sarcômero. Os seres humanos dispõem de 3 fibras musculares primárias. Temos a tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Classificação das fibras. Podem ser lentas e rápidas, tipo 1 e tipo 2. Essa classificação é utilizada porque o tipo de músculo define a capacidade atlética. Alguns grupos têm mais resistência e outros mais velocidade. Então, cada músculo tem a sua própria característica. Então, a gente vai ter tipo 1, contração lenta oxidativa, tem baixa força, poder, velocidade, resistência elevada. Tem a tipo 2A, que é entre a 1 e a 2B. E a tipo 2B, que é a contração rápida glicolítica, força elevada, produção de potência, velocidade e resistência rápida. Agora a gente vai falar quais são as fibras musculares mais predominantes no goleiro e no atacante. Mas primeiro vamos entender o papel do goleiro e do atacante. O goleiro ele tem um objetivo que é a defesa, evitando que o time adversário faça os gols e marque os pontos. E o atacante, o seu objetivo é a posição ofensiva, com o intuito de fazer gols ou ajudar os outros jogadores atacando o time adversário. Então, cada um tem uma função diferente, portanto, eles também vão ter fibras musculares diferentes.
O goleiro. O movimento do goleiro são de curta duração. No treinamento do goleiro, trabalham-se velocidade, explosão para saídas rápidas, reflexo, flexibilidade, agilidade e força. Portanto, a fibra predominante são do tipo 2B, certo? Então, como a gente viu aqui, fibra 2B vai ter força elevada, produção de potência, velocidade e resistência rápida. A do atacante, que faz arrancadas, consegue ultrapassar o zagueiro, utilizando de intensidade e explosão. Portanto, a sua fibra é do tipo 2B. Porém, com treinamento específico, também é possível treinar resistência para poder completar a partida. Logo, ele vai possuir a fibra do tipo 2A, de atividade intensa por período curto. Então, como eu estava explicando para vocês, o atacante tem a fibra 2B, porém com treinamento específico, ele também vai ter a 2A. Como a gente viu aqui, a 2A tem esses dois tipos de fibra, a tipo 1, e a 2A está entre a tipo 1 e a tipo 2B. Então, como vocês viram, existem esses tipos de fibra, e a diferença do goleiro para o atacante é que com o treinamento o goleiro vai ter esses dois tipos de fibra, quer dizer, o atacante vai ter esses dois tipos de fibra, e o goleiro vai ter só esse tipo de fibra, né? Que é a 2A, certo? Então, muito obrigada.